Olá, muito boa tarde. Há um mês recebíamos a notícia da morte de Dom António Francisco dos Santos. O Bispo do Porto partia inesperadamente depois de um momento intenso que foi a peregrinação da Diocese a Fátima. Vamos lembrar o seu exemplo e trabalho pastoral com o Padre Américo Aguiar, sacerdote do Clero do Porto e diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais. Antes de, porém, olhamos a atualidade religiosa. Na hora da despedida, Dom Manuel Pelino quer que os cristãos de Santarém estejam unidos em missão. Unidos em Missão é o título da nota pastoral que Dom Manuel Pelino escreveu aos diocesanos de Santarém, antes de deixar os destinos deste território do Ribatejo. O documento aponta diretivas pastorais onde se destaca o estilo sinodal e o desenvolvimento da espiritualidade. O Bispo realça que a Igreja necessita de estar atenta e responder a estes desafios. Eu penso que nos últimos anos há um relevo grande, uma necessidade de cultivar a verdadeira espiritualidade cristã, que é bíblica, é litúrgica e é encarnada na vida cotidiana. Penso que estamos a dar passos importantes e a descobrir o encanto e a novidade da espiritualidade. O estilo sinodal, a gente falava muito, mas é agora que a gente está a começar, de certa maneira, a pô-lo em prática. Temos uma igreja ainda muito piramidal, quer dizer, que vem de cima. Parece-me que houve uma preocupação, antes de mais, de, na sua missão apostólica, procurar a formação do povo de Deus, através da insistência nas cartas pastorais, nos vários programas pastorais ao longo destes anos e, ao mesmo tempo, a preocupação de uma proximidade grande e lembro-me, sobretudo, todo o trabalho que fez com os grupos de preparação para o Crisma, por toda a Diocese, nos encontros que promoveu, as grandes festas que aqui na Sé anualmente acontecem com os crismandos. A proximidade com as pessoas é uma característica de Dom Manuel Pelino. Nos anos em que esteve em Santarém, o agora administrador apostólico da Diocese cultivou este estilo. Ir ao encontro, falar com todos, formas de cativar. Conseguiu implementar todo um trabalho até de crianças, do encontro das crianças da primeira comunhão, ao nível do crisma, ele próprio encontrar-se com todos os grupos de véspera, de terem a necessidade de um retiro, do encontro pessoal também com todos os que foram crismados em cada ano, todo um trabalho de preocupação ao nível de formação de catequistas, deixa também um bom legado de cartas pastorais. O último documento que ele nos escreve, precisamente para a Igreja Diocesana, aponta uma das ideias bem fortes do Concílio Vaticano II, que é a sinodalidade, que é qualquer coisa que está sempre presente, qualquer coisa que está sempre atual, é um permanente desafio à construção da sinodalidade. E a nota pastoral que eles indicam aos seus diocesanos é um dos pilares a sinodalidade, o trabalhar, de facto, em conjunto, fazer caminho em conjunto. Apesar da indiferença religiosa da cultura atual, são muitos os jovens que procuram a vida espiritual no encontro com Deus e com os outros. O estilo sinodal concretiza-se em várias atitudes. Escutar e aprender com os outros é fundamental. Nós em Santarém, a Pastoral das Vocações tem variado de padres, mas tem sido sempre uma preocupação do Sr. Bispo e está muito connosco, muito presente. Há uma diferença que nós temos em relação às outras dioceses, é uma partilha grande com o Sr. Bispo aqui na Casa Episcopal, principalmente nas férias, que não é período de férias, mas da Páscoa e do Natal, na preparação da Semana Santa, dessas atividades, e realmente conseguimos ter uma proximidade e um conhecimento com o Sr. Bispo. Por outro lado, uma aposta de diálogo também com a cultura e com a cidade, no sentido lato da Diocese, com as várias forças vivas da sociedade, através dos bens culturais e não só. Sobretudo na preocupação do acolhimento de todas as diferenças, etc. E isso permitiu, de facto, que avançássemos também, não só com a requalificação desta casa, o Museu Diocesano,
e todo o trabalho que se está ainda a desenvolver à volta disto. Fiz o possível por ter uma relação próxima e alegre e positiva, mas até que ponto eu penso que os frutos também nunca se veem de imediato e penso que o meu sucessor está na mesma linha, de proximidade, de alegria, de ver o positivo, não ficarmos apenas a lamentar o que está mal. Há coisas que estão mal, mas há tantas perspectivas abertas e tantas possibilidades de fazer melhor. É por aí que eu tenho ido. Com o início de mais um ano pastoral, Dom Manuel Pelino deixa um documento aos diocesanos de Santarém, onde aponta pilares fundamentais para o futuro. As Jornadas Nacionais de Comunicação Social da Igreja Católica apontaram caminhos para responder aos desafios atuais do setor. Como é que a Igreja Católica pode corresponder às mudanças no setor da comunicação, sobretudo com a afirmação das redes sociais enquanto veículo de transmissão de notícias? O tema dominou as Jornadas Nacionais de Comunicação Social deste ano, que decorreram no Auditório da Renascença e nas novas instalações da Conferência Episcopal Portuguesa, na Quinta do Bom Pastor, em Lisboa. José Manuel Fernandes, publisher do Observador, deu o mote ao salientar que esta evolução colocou aos jornalistas um desafio bem mais exigente. A primeira coisa é a instantaneidade da notícia. A notícia nunca foi tão instantânea como é hoje. Portanto, o critério da velocidade e de ser o primeiro é hoje um critério, assim, quer dizer, talvez o critério mais dominante em quase todas as redações. Porque já não é dar num noticiário daí a 1 hora ou daí a meia hora, é dar no minuto. Agora não há hora de fecho do jornal. Agora todas as horas, todos os instantes, todos os segundos são horas de fecho. Uma vez que a informação está por todo lado, elas dão mais importância e pedem mais tudo o que é interpretação e esclarecimento. Portanto, nesse sentido, de explicar o que significa, explicar como se pode mudar uma coisa, explicar o sentido de um documento, etc, 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 passou a ser muito mais importante. E isto são funções mais, eu diria, mais evoluídas, mais complexas do que aquelas que são apenas colocar o microfone à frente de um político ou de um sindicalista ou de um futebolista, ele dizer umas coisas e nós selecionarmos dessas coisas que ele disse um bocadinho para pôr no ar ou para pôr no jornal. Portanto, há aqui um trabalho, em muitos aspectos, mais exigente. Mas eu, como jornalista, é o trabalho que eu também acho que é mais interessante. Sabemos, o único canal que estava a transmitir em direto. Maior instantaneidade na transmissão da notícia, a importância de saber ir ao encontro das questões das pessoas, mas também o desafio de partilhar a informação com o público de forma eficaz e atrativa. Maria João Cunha, da chefia da redação digital da Renascença Multimédia, deixou várias propostas aos participantes e ferramentas a utilizar. E destacou uma atitude que os profissionais da comunicação devem cultivar cada vez mais. Não ficar apenas pela rama, pela espuma dos dias, ir o mais além possível, entrar naqueles assuntos, entrar a fundo naqueles assuntos que consideramos verdadeiramente relevantes e que achamos que devem estar a ser discutidos a cada momento. Às vezes temas difíceis, que no momento em que pegamos neles até podem nem estar a ser debatidos, como o caso do tal bairro de Beja, onde vive comunidade cigana, e que acabam por ganhar nova atualidade e nova relevância, às vezes com manifestações políticas que surgem, e é bom perceber que conseguimos ir dando resposta a estes temas que de facto devem ser debatidos e olhados com cuidado especial. Eu estou na Renascença há uma década praticamente. Entrei como editora de vídeo e multimédia. Os resultados são tanto melhores quanto mais conseguimos integrar pessoas com pensamentos diferentes, muitas vezes com backgrounds diferentes, idades diferentes, também com formações diferentes, designers, pessoal mais técnico, jornalistas de umas áreas, de outras áreas, e é isso que depois acaba por resultar, se calhar, numa maior riqueza e na certeza de que vamos seguindo caminhos mais acertados. É muito bom poder contar com equipas, de facto, diversas, em que as pessoas se complementam. Ao longo destas jornadas de comunicação social, houve também espaço para falar sobre escrita criativa
e como partilhar a informação nas redes sociais. Margarida Fonseca Santos, escritora que dá também formação em escrita criativa, colocou os participantes a pensar e a jogar com as palavras. Na hora de passar a notícia ao papel ou ao digital, é fundamental inovar e não seguir sempre os caminhos já percorridos. Quanto mais nós repetirmos as mesmas receitas, menos as pessoas vão aderir. Portanto, acabamos por ter que estar sempre a renovar, sempre a recriar e tentando também que, no fundo, até a própria forma como encaramos aquilo que escrevemos seja uma forma crítica, não nos darmos por satisfeitos. Eu acho que também muitas vezes é isso. 87% desses utilizadores. Já vimos a forma, o conteúdo das notícias, mas é preciso suportar o projeto com uma boa estratégia em termos de crescimento e de custos. Como destacou Eduardo André, o coordenador das redes sociais e comunidades do Observador. O nosso site é todo assente em WordPress, que é uma plataforma gratuita de criação de sites. Depois depende só do código que lá colocarmos por trás para transformar um microblog num site a sério e mais robusto. O investimento em vídeo, por exemplo, não é preciso um grande investimento para ter bons vídeos nos nossos meios, nos nossos sites, nas redes sociais e também o foco muito nas redes sociais, logicamente. Sem dúvida que mais de metade do país está presente no Facebook. É uma plataforma que acaba por ser indispensável e imprescindível hoje em dia. Logo a seguir daria importância ao Instagram, que é a rede que mais cresce nos últimos anos, tanto no mundo como cá em Portugal, com um target muito mais jovem, que interessa a todos, desde a Igreja ao Observador, ou a todas as marcas no geral. Portanto, penso que Facebook e Instagram são must-haves hoje em dia. Naturalmente também estão na Igreja, até porque eu a partilha de ideias e estratégias a marcar a edição deste ano das Jornadas de Comunicação Social da Igreja Católica. Agência.eclésia.pt é este o portal que o põe em contacto com o essencial da atualidade na Igreja Católica. Agora, a memória, o exemplo de vida e de pastor de Dom António Francisco dos Santos, que há um mês nos surpreendia com a sua morte. Boa tarde, Padre Américo Aguiar, obrigado por estar entre nós. Dom António não pode ser uma memória, penso que a sua vida é suficientemente rica em atitudes e gestos para inspirar aqueles que vierem. É verdade, boa tarde. Nós, quando começámos a ter contacto com a Sagrada Escritura e principalmente com o Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos, reparamos que muitas das coisas são relidas após a morte e a ressurreição de Cristo, não é? A gente olha para as coisas de outra maneira. Aliás, normalmente também o povo diz: só valorizamos aquilo que não temos, só sabemos o que é saúde quando estamos doentes, só sabemos o que é liberdade quando estamos limitados nela. E normalmente em relação a pessoas, e pessoas até muito próximas de nós, da nossa família, às vezes quando estamos no cotidiano da sua presença, não estamos tão atentos aos pormenores, às palavras e aos gestos, que depois ganham uma dimensão que nos esmaga quando, nestas circunstâncias, como foi com o Sr. Dom António, somos roubados, assaltados do seu convívio, da sua presença, e tudo ganha um significado muito especial e novo. E temos, felizmente, muitas palavras, muitos gestos, muitas decisões, num curto espaço de tempo, como o pastor da Igreja do Porto, que agora nos carregam as baterias para continuarmos o caminho. Trabalhou de forma muito direta com Dom António Francisco, como vigário-geral. Como é que era trabalhar com este homem? Era muitas vezes desconcertante, porque eu, até por ser muito prático e enfim, às vezes bulldozer, achava que, ou muitas vezes partilhava o desejo de respostas e de soluções imediatas e práticas e com consequências, na minha perspectiva, necessárias. E o Sr. Dom António dizia muitas vezes: deixe-me ir pelo meu caminho porque vamos chegar ao mesmo sítio. E isto sempre, como é que se diz, o sal da pimenta, temperado sempre com aquela marca da bondade desconcertante para mim, não é? E até muitas vezes aquilo que significava a sua resposta positiva a todos os convites e mais alguns.
e que eu tentava que não fosse assim, para o poupar, para o defender, mas não havia viagem, não havia compromisso que não estivesse marcado, que não tivesse depois no meio mais umas visitas, mais uns desvios, mais isto ou mais aquilo, que na minha perspectiva o colocava no limite da resistência, mas que na perspectiva dele era dar a vida na sua totalidade, sem ses nem mas, que aliás eu vejo isso replicado em tantos pastores da Igreja em Portugal. Não era preciso conhecê-lo com grande profundidade ou trabalhar assim muitas horas ao lado dele para perceber e guardar dele a amabilidade, a simpatia e o sorriso que trazia sempre. Isto é uma marca que fica sempre na memória. Sim, e volto outra vez ao mal da fita, que sou eu, e aqueles que desempenham as funções que eu desempenhei, seja de secretário, seja de vigário-geral. Há a pessoa que tem que dizer não, e nas conversas que o Sr. António tinha com quem o encontrava, conhecido ou não, e ele entregava-se 100%, acabava-se o relógio. Não é? E isso causava-me, certamente, de ter uma úlcera nervosa um dia, porque me causava grande incomodidade, mas depois do que eu vi nestes dias e neste mês que passou, eu estava errado e ele é que estava 100% certo nessa atenção total àquele que vinha ao encontro dele, o tal próximo, não é? Eu, se calhar, fiz como no Evangelho diz, passei ao lado da pessoa, do problema, da dificuldade, e o Sr. Dom António não. O Sr. Dom António, qualquer compromisso era secundário se porventura encontrasse alguém que quisesse falar sobre um problema, sobre uma dificuldade, e depois uma memória visual de nomes e de acontecimentos que eu achava divertidíssimo. Quer dizer, ele era quase uma Wikipédia de personalidades e de pessoas, e a juntar a isto a sua vivência territorial alargada, não é? Não havia sítio onde não encontrássemos alguém de Sinfãs e a partir daí ficávamos a saber quem era a avó, quem era a prima, quem era isto, quem era aquilo, que fez aquilo outro, e depois encontrávamos pessoas que na conversa tinham passado por Paris, e Paris onde ele esteve e casou e batizou e visitou e comungou e fez isto e fez aquilo, ou seja, era uma personalidade não muito conhecida da nossa parte no Porto quando nos chegou, mas pelos vistos, não é? Eu fui entendendo isso e aprendendo isso e conhecendo que era um homem, era uma estatura muito pequenina para aquilo que era a verdadeira dimensão do Sr. Dom António, que era transfronteiriça em diocese e até no próprio país. Um bispo bom, é assim que o título, desde logo de uma publicação em jeito de memória, de agradecimento, de homenagem, que hoje sai também para a Diocese do Porto de forma muito especial. Como é que nasceu esta ideia, esta intencionalidade de recolher alguns dos momentos da vida deste homem? Isto ainda está fresco, não é? Nós quisemos, acima de tudo, fixar textos e imagens. Não é? Eu não sei se devo dizer isto que vou dizer, mas seja o que Deus quiser. Eu acho que o Sr. Dom António se enquadra naquilo que o Papa Francisco anunciou quando renovou as regras das beatificações e das canonizações, criou ali uma via daqueles que serviram para além daquilo que era a sua obrigação imediata e necessária. E eu, pelo que tenho visto e tenho constatado, e da reação dos anónimos e dos conhecidos, acho que o Sr. Dom António se enquadra exatamente em alguém que se deu totalmente, sem cuidar de si próprio, até ao limite daquilo que foi a capacidade física do seu coração. E o nosso objetivo principal é fixar os textos, fixar as mensagens, fixar os sentimentos, porque pode ser que daqui a algum tempo sejam úteis para qualquer coisa mais, não é? E nós, e eu aqui adianto também em primeira mão, esta manhã, 11 de outubro, foi anunciado no Porto um prémio internacional que tem o nome do Sr. Dom António Francisco dos Santos. É um prémio de 75 mil euros anual, que será entregue em cada dia 11 de setembro e vai pretender premiar em Portugal ou no estrangeiro pessoas ou entidades que se tenham evidenciado na promoção da dignidade da pessoa humana, na defesa e na promoção dos direitos humanos, na luta contra as desigualdades, no diálogo interreligioso e ecuménico. Nós queremos, e nós estamos a falar Irmandade dos Clérigos, estamos a falar Santa Casa da Misericórdia do Porto e estamos a falar Associação Comercial do Porto, Palácio da Bolsa. Estas três instituições são as mecenas deste prémio, que também quer ajudar a não deixar esquecer este testemunho, esta pessoa, e queremos consagrar assim este nome, porque o Sr. Dom António fez com que
a expressão do Papa, os padres devem sentir o cheiro das ovelhas, não é? Neste caso, parece que as ovelhas ficaram com o cheiro do pastor, que não deixa de ser um desafio interessante para a vida que temos pela frente. E a mim preocupa muito que o Sr. Dom António teimava, era perseverante, teimava em nos pôr a todos no coração de Deus. E mesmo quer a homilia da sua chegada ao Porto, quer a homilia no Santuário de Fátima, essa insistência do coração do bom pastor. E ele acabou por conseguir isso. Não é? O Sr. Dom António, sempre que olhava para alguém, ou um sacerdote, um colaborador, e eu, com os meus olhos maus, dizia que havia aquele problema, aquela dificuldade, o Sr. Dom António, quando olhava para a pessoa, dizia-me sempre, mas reparou naquilo, ou seja, reparou naquele pormenor positivo. E isso acho que são os olhos de Deus, são os olhos do bom pastor. Nós há dias ouvíamos que os projetos de Deus, os caminhos de Deus, os critérios de Deus não são os nossos, e ainda bem que não são os nossos. E ainda bem que, de vez em quando, nós tropeçamos em irmãos nossos que são capazes de ter os olhos de Deus e de olhar para as coisas com essa transparência, com essas almas lavadas, que infelizmente, pessoas como eu, não somos assim. Muito bem, Padre Américo Aguiar, fica então esta recordação de um bispo tão especial, um bispo bom, como nos lembra este número, esta revista que hoje sai. Muito obrigado pela sua presença aqui entre nós, Dom António Francisco dos Santos, o bispo do Porto, de quem guardamos a ternura e a simpatia que colocava em todos os seus gestos. A terminar, a proposta para mais logo acompanhar a edição rádio do programa Eclésia é pelas 22h45 na Antena 1. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.